traz, dentro dessa prática, a rejeição ao outro que ainda vive desse jeito. Então nós olhamos para o outro e nós estabelecemos o seguinte critério: hoje eu sou melhor do que aquele cara, porque antes eu fazia tudo o que ele fazia, hoje não, me converti, estou salvo, estou numa igreja, temo a Deus, graças a Deus, e é preciso dar graças a Deus. Mas qual o problema? O problema é quando eu olho para fora, é quando eu olho para o outro. E a oração do fariseu, queridos, não é uma oração de quem sente e crê que tem pecado, porque existe um perigo em mim e em você de caminhar com Deus há tanto tempo que a gente acha que não peca mais, a gente não sofre mais do mal do mundo, a gente não comete mais pecado algum. É a oração dele: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano, cobrador de impostos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: parece que a gente se habitua a rotular extremista e radical e fundamentalista só aqueles que estão vinculados a religiões. Mas, queridos, radicais, extremistas, fundamentalistas estão espalhados até no ambiente materialista, ateu, secular. Existem fundamentalistas, radicais e extremistas na sociedade, inclusive não religiosa. Quer um exemplo? Examine a postura do movimento LGBT. Extremamente radicais. Basta você falar alguma coisa de discordância que você está frito. Então há extremistas em tudo quanto é lugar na sociedade, não só na religião. Eu queria falar, por exemplo, para vocês de um cara chamado Richard Dawkins, um famoso biólogo americano que lançou aquele livro Deus, um Delírio. E não só o Richard Dawkins, nos seus escritos, ele tenta levar as pessoas a substituir a religião pela ciência, como também ele se tornou uma espécie de cabeça do movimento ateu no mundo. É um cara que se engajou numa luta mundial para levar as pessoas a também saírem do armário. Existe um vídeo dele na internet que ele conclama os ateus a fazer a mesma coisa que os gays fizeram no passado, né? Quem é gay ficava no armário, tinha que sair do armário. Então, num desses vídeos ele diz: ateus, saiam do armário, não tenham vergonha de dizer que não tem religião, que não tem Deus, saiam do armário, se declarem. E o Richard Dawkins, ele trabalha intensamente para falar apenas do lado negativo das religiões. Para ele, todos os males sociais que existem hoje são causados pelas religiões. É uma leitura extremamente pobre, é uma leitura extremamente pequena, medíocre e reduzida. Então, se todo o problema são as religiões, vamos acabar com elas, que acaba o problema do mundo. Essa é a visão dele. Nesse livro Deus, um Delírio, o Dawkins diz que o objetivo dele é provocar os religiosos convictos, mas principalmente provocar os que são religiosos por inércia, aquela gente que é religiosa porque não tem mais o que fazer na vida e aderiu. É levar essa gente a pensar racionalmente e trocar a sua crença pelo orgulho ateu. O que o LGBT faz na área sexual, o Dawkins faz na área do ateísmo. Sejam orgulhosos por serem ateus. E ele termina uma frase do seu livro dizendo: se esse livro funcionar de modo que eu espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem o livro. Fantástica pretensão, né? Quem ler esse livro vai se tornar um ateu. Eu estou mostrando isso para você para dizer que nós temos fundamentalistas, extremistas e radicais, não só na religião, mas em qualquer movimento. E a postura radical, fundamentalista, extremista, vem antes do fenômeno religioso. Já está nas pessoas, antes delas crerem em qualquer coisa que seja. Quando a gente olha para essas realidades que nós estamos vendo na França, nós temos que dizer uma coisa muito clara: não há campo neutro. No que aconteceu, não há campo neutro. Quem é que errou lá? A maioria dos analistas dizem com convicção que quem errou foram os terroristas islâmicos.
que os cartunistas foram vítimas. Eu não acho isso. Claro que são vítimas porque morreram inocentemente, de maneira agressiva, violenta. Mas eu não acho que há campo neutro na história. Porque os dois são radicais. Primeiro, os terroristas são radicais porque eles querem defender uma figura como Maomé. E em nome do Maomé, falam em nome do Maomé, representando todo o movimento islâmico mundial. Você sabe, ao mesmo tempo que estourou essa situação, surgiu um outro movimento dentro do islamismo com o hashtag, ou a hashtag, não, como é que é? Não em meu nome. Você viu isso? Vários islâmicos postaram lá um movimento na hashtag não em meu nome. Isso não aconteceu em meu nome. Eu não concordo com isso. Quem fez aquilo em seu nome, não em nome do islamismo, não em nome da fé muçulmana islâmica. Fez em seu nome, porque é suicida, é louco, é psicopata. Fez isso em seu nome. Erraram eles, claro. Mas, queridos, os segundos, os cartunistas, erraram porque eles usam a crença religiosa e extrapolam qualquer limite usando a religião, qualquer que seja, protestante, católica, islâmica, judaica, como matéria-prima para vender jornal. Basta você ver as charges. Uma hora estão atacando o Papa, outra hora estão atacando a Santíssima Trindade, outra hora estão atacando islâmicos, outra hora protestante, outra hora judeu. E você sabe quanto de jornal vendeu depois desse atentado? Milhões. Milhões. Então não há campo neutro, querido. Não dá para chamar só de extremista o louco que em nome da sua religião, pratica esse tipo de ato. Há pessoas também que, combatendo a religião, se tornam extremistas. Nada justifica assassinato, nada justifica a morte. Mas o que cá por trás de tudo isso? De acordo com a parábola, o senso de justiça própria. Eu me considero justo, moralmente íntegro. Isso me dá o direito de olhar o outro e querer exterminar o outro, porque o outro me desafia, me provoca, me aborrece. A gente vive, segundo o Richard Bauman, ou segundo o Zygmunt Bauman, na sociedade do Big Brother, a cultura do Big Brother. O que é a cultura do Big Brother? Eu tenho que eliminar alguém. A gente vive numa cultura da eliminação do outro. O outro é insuportável, o que o outro faz é insuportável aos meus olhos. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sendo muito claro, porque eu ouço isso toda hora, e a gente fala muitas vezes isso. Quando a gente olha uma coisa que é ofensiva a nós, em qualquer sentido, em qualquer nível, a gente até brinca. Por exemplo, quem é que não está ofendido por essa política econômica do governo? Quem é que não está com a paciência cheia com esses desmandos e essa mentira? E quem de nós já não disse: tomara, o meu desejo é que o PT fosse lá para a Indonésia ser fuzilado por aquela turma, porque me ofende, me agride. A gente faz isso o tempo todo. O que é ofensivo ao outro é insuportável para mim, e eu me coloco em algum nível superior a ele. Eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro, mas estou dizendo que existe em nós um senso de justiça própria. Olhando para essa parábola, você vai olhar a figura do fariseu. O fariseu fazia da sua religião algo que o tornava superior ao outro. A grande pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: quem foi que disse que a fé cristã tem a intenção de construir uma imagem melhorzinha a respeito de mim mesmo? Quem disse que o objetivo do Evangelho é fazer com que eu seja um pouquinho melhor do que as pessoas que moram no mundo? A proposta do Evangelho não é dar um verniz na minha maldade. A proposta do Evangelho, queridos, é apontar o seguinte: que eu sou tão mal como qualquer pessoa que eu odeio, que eu condeno, seja ele outro religioso, seja ele um ateu. Eu sou tão ruim quanto ele.
Porque primeiro o Evangelho me joga no chão. O Evangelho me joga no chão, mostrando na realidade quem é que eu sou. E se você tiver dúvida de quem é você aos olhos de Deus, basta ler Romanos 1, 9 a 20. Você vai ver a descrição de quem é você, quem sou eu. O Evangelho primeiro diz: você está perdido, você faz parte de um monte de pecador que está perdido caminhando para o inferno. Você é este. Para depois o Evangelho apresentar a solução, para me salvar de mim mesmo. Seja a salvação é Jesus. Os americanos costumam dizer que primeiro você tem que apresentar o lado ruim do Evangelho, a bad news, para depois apresentar a good news. A bad news é que você é pecador, perdido, condenado por Deus. Você não presta. Você é potencialmente mal como qualquer outro que está lá fora. Mas a good news é que Deus resolveu amar você e te salvar em Cristo, de você mesmo. E a única diferença entre eu e um cara que está no mundo é a graça de Deus. É o amor de Deus que me alcançou, que um dia pode alcançá-lo lá fora. Só isso. Não é moral elevada. Porque, querido, se alguém que é bom, justo e perfeito, é só um. Não é? É só Cristo que é bom, perfeito, incorruptível. Põe na sua cabeça que você não é bom. Põe na sua cabeça que você não é perfeito, nem incorruptível. Você é um pecador miserável. E eu também. A única diferença é que nós somos alcançados pelo amor de Jesus, pela salvação de Jesus. Então eu queria, olhando essa oração dos dois, falar um pouquinho sobre o que o Evangelho faz com cada um de nós. Primeira verdade é que o Evangelho mostra a nossa incapacidade moral. Nós não temos capacidade de fazer alguma coisa que agrade a Deus para Ele nos recompensar. Nós somos incapazes. Jesus conta essa história, se você olhou no verso 9, ele conta essa história com um objetivo. Qual é o objetivo dessa história? Quem está com o verso 9 pode ler para mim. Qual é? Por que Jesus conta essa história? Alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com a sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples. Alguns que se julgavam bons e achavam que a sua condição moral era boa. Sua condição moral é boa? A minha não é. Eu sei que a minha não é. Você vai perguntar: pastor, mas você anda fazendo coisa errada? Não, mas aqui dentro tem um laboratório cheio de coisa errada. Eu não sou bom. Minha condição moral não é boa. Talvez eu não seja que nem um cara que está no mundão pintando e bordando, mas aqui dentro tem uma fábrica de pensamento errado. Eu sou bom? Jesus conta essa história para dizer o seguinte: para aqueles que acham que são bons, que têm uma vida moral boa, preste atenção no que eu vou contar. Aí ele conta a história de fariseu e publicano. Qual é a narração, ou desculpe, qual é o objetivo da narrativa? É mostrar para essas pessoas que são satisfeitas com a sua condição moral, que acham que têm o direito de se acharem mais honestos e puros que todas as classes de pessoas. Para você, Jesus diz: eu tenho uma coisa para falar. Aí ele conta a história do fariseu. Mas antes da gente desconstruir o fariseu, dizendo que o fariseu não presta, eu disse de manhã e quero lembrar: o fariseu bíblico não tem nada a ver com a palavra fariseu que nós usamos hoje no século 21. Não é? No século 21 nós dizemos: tal pessoa é fariseu. Por quê? Porque ele fala uma coisa, faz outra. Promete uma coisa e cumpre outra. Não tem nexo entre discurso e prática. Fariseu, fingido, hipócrita, mentiroso. Fariseu aqui na Bíblia não tem nada a ver com isso aqui. Quem era o fariseu na Bíblia?
Primeiro, ele era membro de uma aristocracia religiosa respeitadíssima. Paulo era fariseu. Para ser fariseu, que quer dizer santo, tinha que ter uma moral inquestionável. Paulo era fariseu. Ele tinha que ter uma moral inquestionável para se tornar fariseu. Segundo, havia várias qualidades exigidas do fariseu para ser fariseu. Primeiro, honestidade nos negócios. Fariseu não trapaceava ninguém nos negócios. Para ser fariseu, não tinha caixa 2, não tinha nota fria, não tinha trapaça. Era exigência para ser fariseu. Terceiro, fidelidade conjugal. Para ser fariseu, tinha que ser um homem leal à sua esposa. Outra qualidade, praticar devocionais diárias como oração e jejum. Tinha que ser um homem de oração e um homem que jejuava 2 vezes na semana. Eu disse aqui, quantas vezes você jejua na semana? Não vale dieta para emagrecer na segunda-feira. Jejum cristão, quantas vezes você jejua na semana? O fariseu tinha que jejuar 2. Orar então, nem se fala. Frequência aos templos. O fariseu não faltava de reunião de igreja. Deixa eu contemporaneizar. O fariseu não faltava dos cultos. Outra, fidelidade no dízimo. O fariseu era dizimista, 100% dizimista. Então o fariseu, queridos, se ele chegasse hoje aqui na nossa igreja, com maior alegria eu receberia esse cara como membro. Sabe por quê? Eu vou me queixar do que dele? Ele é dizimista, é fiel à esposa, ele ora pra caramba, ele jejua, e ele é honesto nos negócios. Que outro membro que eu quero de igreja? Ora, quem não quer um membro de igreja desse tipo? Apesar disso, o problema é que o fariseu alimentava no seu coração um ódio por toda pessoa que não fosse judeu, um ódio por qualquer pessoa que não fosse da sua religião, ou ódio por qualquer pessoa que tivesse cometido um pecado, simples pecado na vida. Ele não perdoava. O fariseu era alguém extremamente rígido consigo e também rígido com os demais. Eu não aceito pecado em mim e eu não aceito pecado nos outros. Então, tem muita coisa que a gente pode olhar e aprender com a vida dos fariseus. Quem sabe até muitas vezes a gente se assemelhando a um fariseu. Não está nada de errado, não tem nada de errado com a gente. Qual o problema? O problema é quando eu olho para fora de mim em direção ao outro. Aí começa o problema verdadeiro. Por exemplo, os rabinos, os mestres da religião, costumavam contar com muito orgulho a piada que explicava qual era o motivo então, se as melhores espécies da raça humana eram os fariseus, por que Deus então tinha criado outro tipo de gente? Por que Deus criou outra nação, como os romanos, como outros povos? Por que Deus fez isso? A piada era a seguinte: bom, Deus criou outras nações porque Ele foi obrigado a criar o inferno. Então, para que a chama do inferno não apague, ele tem que ter combustível. E o combustível são as pessoas que não são fariseus, não são judeus. Lindo, né? Mas tinha uma outra piada também. Não vou contar porque é obsceno. A condenação que os fariseus faziam sobre Jesus, pelo ato dele beber vinho com pessoas. O tempo todo eles se questionam e brigam com Jesus, porque Jesus é um cara mundano. Ele entra na casa de gente que não é judeu e come comida das pessoas. Além disso, em toda a casa de fariseu, queridos, e fariseus desse tipo aqui, atrás da porta havia um tipo de gancho, um tipo de cabide,
com uma roupa sobressalente. Então, se o fariseu convidasse você para ir na casa dele, que já era muito difícil, mas se você caísse nas graças do fariseu para comer na casa dele, você entrava pela porta e ele dizia: por favor, troque de roupa e coloque a minha em você. Ele colocava a roupa dele em você e o calçado dele em você. Você podia ficar muito feliz. Poxa, que deferência, que tratamento bonito. Não, na verdade ele colocava a roupa dele para você vestir, para você não entrar com a sua roupa suja na casa dele e contaminar a casa dele. Então nós olhamos para essas coisas, queridos, e nós começamos a perceber que o problema farisaico é o problema de olhar para fora. E aos olhos de Deus, ninguém é moralmente superior e melhor só porque abraçou uma religião ou porque pratica rituais religiosos. Ninguém é melhor por causa disso. Por quê? Porque o Evangelho é a história de um homem justo que morreu pelos injustos, a história de um santo que morreu pelos pecadores, a história de um Salvador que morreu por todos os perdidos. Então, se há um Salvador, é óbvio que todos os demais estão perdidos. Se há um santo, isso quer dizer que não resta lugar para mais ninguém santo. Os outros são pecadores. E se Jesus é o único justo, os demais são injustos. A questão prática é: se eu condeno um terrorista islâmico que mata em nome de Alá,